Já que você, né, Caio, já começou a abrir o assunto, Oscar, conta pra gente como é que foi, assim, não sei até que ponto você pode contar os bastidores, enfim, dessas conversas com o Flamengo no ano passado, né? Você chegou até a causar um alvoroço quando postou a foto com a camisa do Flamengo, já teve esse primeiro contato com torcedores, até hoje te mandam mensagem em redes sociais. Como que foi essa conversa, essa quase união com o Flamengo que, né, porventura pode acontecer no futuro próximo? Na verdade, eu nunca postei foto nenhuma. Aquilo lá era uma foto de um amigo que era flamenguista que acabou fazendo Traíra? um alvoroço todo aí, mas nunca postei nenhuma foto. Teve a oportunidade, que como estava no Covid aqui, eu tinha combinado com o meu clube que não voltaria quando estivesse na bolha, que eles estavam fazendo bolha ainda. Daí a gente fez um combinado e como eu ia ficar 6 meses no Brasil, eu poderia ficar, esses 6 meses em algum clube, ou treinando, ou, em atividade. Como eu tinha uma relação muito boa com o Dorival também, que estava no Flamengo, pintou essa oportunidade, eu conversei com o meu clube, só que acabou não dando certo, né? Mas teve essa chance, mas e que, né, lógico que o Flamengo, como é um time muito grande, acaba sendo um alvoroço todo quando sai seu nome lá, né? Eu acho que deu para você ter um pequeno recorte do que se tornou o futebol brasileiro no sentido macro, né? Repercussão, rede social, o Uhum. Flamengo pelo tamanho impacta muito assim. Até que ponto isso foi um pouco de um choque de realidade, até mesmo do lado de cada imprensa, que em alguns momentos muita gente se precipitou, isso pode até ter impactado na decisão dos chineses, o quanto que toda essa gritaria, digamos assim, de rede social e de imprensa, e o teu nome circulando tanto aqui, te deu um choque de realidade do que é hoje o futebol brasileiro, e se isso também impactou um pouco no Xangai dar um passo atrás por entender que estava tudo ficou muito grande, muito precocemente aqui. Passa atrás do Xangai, acho que é natural, acho que eles, como eu sou o jogador deles aqui, respeitava qualquer decisão que eles queriam tomar. É, eu queria mostrar para eles que também ia ser bom para mim, porque ia me manter bem fisicamente e ia estar jogando em um clube grande do Brasil, né? Independente se fosse Flamengo ou se fosse qualquer outra oportunidade que a gente ia buscar com o Xangai, era bom eu estar em atividade, só que com o Flamengo as coisas acontecem muito alvoroço, então não sei se atrapalhou ou não, acho que isso aí foi uma decisão que desde o começo a gente sabia que era bem difícil o Xangai deixar eu ficar em algum time durante esses 6 meses também, que eu poderia me machucar, também tinha todos uns contra que eles sempre falaram pra gente, então, e eu respeitei desde o começo, mas essa parte de mídia no Brasil realmente é uma coisa que mudou bastante da minha época, hoje em dia é muito, muito forte essa parte midiática do Brasil aí. Não esperava esse carinho enorme que eu tive naquela época, acho que foi até hoje, onde eu vou, qualquer flamenguista que me vê fala, pô, vem pro Flamengo. Aí isso aí ficou Até na aonde eu China? ia. Na China que tem flamenguista também. Então, aonde que eu ia, principalmente na época que eu fiquei no Brasil aí, foi uma coisa muito engraçada. Foi um positivo, assim, um momento legal, assim, que mesmo eu não tendo jogado, mesmo só com especulação, os torcedores sempre deram bastante carinho para mim, principalmente na rua, assim, pô, você vai ser bem-vindo. E isso aí foi muito legal. Essa foi a parte legal desse alvoroço que teve naquela época, né? E, Oscar, você chega a trocar ideia sobre isso, sobre um possível retorno, não necessariamente indicando que você vai voltar ao futebol brasileiro, mas sondando como está a questão aqui, por exemplo. A gente teve o caso do William, que voltou ao futebol brasileiro, que em relação à bola jogada, a gente não tem a menor dúvida de que sobraria aqui um baita jogador, enfim. Mas ele passou por muitos problemas, né? No Corinthians, enfim, cobrança além do tom de torcedor, fez com que ele voltasse ao futebol inglês. Não sei se com ele exatamente ou se com algum outro jogador. Você chega a trocar ideia sobre isso também, a conversar, a sondar a respeito do cenário do futebol brasileiro como um todo? Realmente o William, dos que foram
voltaram da Europa para o Brasil ou foram da China para o Brasil. O William é um dos mais próximos. Eu conheço bem a família dele, e realmente isso aí ficou um pouquinho chato o que ele acabou passando no Brasil, né? Igual como a gente falou, tem o lado bom de jogar no Brasil, mas tem o lado do ruim, que eu acho que a pressão todo time tem, normal, é natural. Só que o Brasil tá passando do ponto um pouquinho. Acho que eu acompanho bastante futebol brasileiro também. Então, algumas torcidas, a gente vê recentemente aí, acaba, não só com o Willian, acho que acaba passando um pouquinho do ponto, ameaçando família, ameaçando essas coisas. Essas coisas, às vezes, você tem que pensar direitinho qual é a decisão que você tem que tomar, principalmente, não só acho que a minha, acho que dos jogadores que estão fora, que vão para o Brasil, essa parte da família, da segurança, para o jogador que já é mais consolidado, já tem uma vida estável fora do Brasil, é um pouquinho mais difícil tomar essa decisão. Mas tem o lado bom, que é a torcida, o carinho, quando você está ganhando, mas o Brasil, você sabe, é um jogo que você joga mal, já tem uma pressão enorme, já tem uma pressão negativa enorme, sabe? Então, isso aí eu acabei acompanhando bastante o caso do Willian, caso de alguns jogadores que já passaram aí, a gente acaba vendo o que está passando pelo Corinthians aí, o Renato, alguns jogadores também que mesmo sempre jogando bem, quando o Corinthians infelizmente não está numa boa fase, acaba tomando uma pressão enorme, então é difícil saber o que vai acontecer, né? Você não sabe se você vai ir bem no Brasil, se você vai mal. Tem os lados negativos, tem o lado positivo. O lado positivo também tem o Hulk, alguns jogadores que veio de fora também, que foram espetaculares aí no Brasil, né? E são alguns ex-companheiros, né? Você falando aqui, eu ia lembrando de quem jogou com você. O Ramires também teve uma carreira abreviada por situações como essa. O Ramires, que jogou muito tempo com você no Chelsea, ele se aposenta antes do que ele imaginaria. Mas pelo lado do Davi e o Hulk chegaram e foram campeões, mas sempre tem essa reflexão, e o Hulk falava muito: será que vale a pena? Será que eu preciso me expor a isso? Será que depois de tudo que eu já vivi, vocês têm a carreira consolidada, tanto da parte financeira quanto da parte esportiva, com a Uhum. parte do dia a dia, da parte social, de morar fora? Sempre tem um pouco dessa dúvida: pô, será que vale a pena? E isso fica ruim para o nosso futebol, né? Para a gente que sempre teve essa relação com o futebol da leveza, da alegria, do prazer, acaba que fica sempre essa reflexão que é negativa, né, cara? Exatamente, eu acho que nem é da parte dos clubes, não é da parte do jeito que joga o futebol brasileiro, não é isso, é a parte mais da segurança, mas é uma parte cultural um pouquinho, então é difícil é, a gente explicar, mas você é brasileiro, você tipo, a gente, acho que o pessoal da mídia, o pessoal, os torcedores que também são torcedores, sabe que também o que acontece no Brasil, sabe a pressão que acaba os familiares tomando. Acho que se a pressão é só na gente, assim, a gente consegue. É normal a pressão no futebol, principalmente quando você está em alto nível, mas a pressão, quando começa a ser uma pressão um pouquinho nos familiares, nos filhos, na escola, isso aí é um pouquinho, passa um pouquinho do limite, então isso aí você tem que pensar bem. Eu acho que, mas lógico, né, se você vai para um clube que está bem estruturado, um clube que te dá toda a estrutura, também é uma coisa boa, sabe? No Brasil tem acho que vários clubes que tem uma estrutura bem boa, nível europeu, então tem os dois lados da moeda, sabe? Então não tem como. É uma decisão que cada um que toma, mas também é uma decisão em campo. Se você vai bem, se você joga bem, tudo as coisas andam natural, sabe?